programa Saber Direito desta semana é com o professor Rodrigo Mesquita. O curso é sobre Direito Ambiental Constitucional. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o www.tvjustiça.jus.br. Olá, meu nome é Rodrigo Mesquita. Sejam bem-vindos a mais um programa Saber Direito. Nesta semana nós trataremos do tema Direito Ambiental Constitucional. Na nossa aula de hoje trataremos especificamente da norma fundamental, que é basicamente o artigo 225 da Constituição Federal e seus parágrafos. O artigo 225 da Constituição Federal estabelece que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o quê? O dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. O caput do artigo 225, ele traz uma série de informações, ele traz o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, que é um direito fundamental. É um direito fundamental de terceira geração. Mas iremos estudar ponto a ponto o que significa expressão por expressão do caput do artigo 225 da Constituição Federal. Bom, a expressão todos. O que significa a expressão todos? Todos se refere a quem? Crianças, adultos, homens, mulheres, brasileiros natos, naturalizados, estrangeiros, residentes e não residentes. Todos têm direito ao quê? Ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Não é simplesmente o meio ambiente, é o meio ambiente ecologicamente equilibrado. A Constituição conferiu esse direito, que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. É um direito fundamental de terceira dimensão, de terceira geração, como alguns autores preferem citar. Então já sabemos o que significa a expressão todos e o direito que foi conferido, que é o meio ambiente ecologicamente equilibrado. Ele é essencial a quem? A sadia qualidade de vida. Por isso que tem que se manter, por isso que o poder público, ao elaborar as leis, o poder executivo, a desenvolver as políticas, ele tem que sempre se pautar nesse direito. Ele tem que sempre trabalhar no sentido de conferir o quê? O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, no início é um pouco repetitivo sim, mas temos que saber o que significa esse caput. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Aí olha a expressão, bem de uso comum do povo. Bem de uso comum do povo. Então quer dizer que o meio ambiente ele é bem público? Não, ele não é bem público. Ele não é bem público, ele até pode ser bem público, mas não é bem público na sua essência. Então ele é bem da esfera do particular? Também não, mas ele também pode ser bem da esfera do particular. Então o que você quer dizer com isso, professor? Que o meio ambiente ele tem o quê? Uma titularidade difusa. Ele pode pertencer ao poder público, sim. Caso tenha uma unidade de conservação de proteção integral, é do poder público. Você tem uma fazenda que tenha uma série de recursos ambientais, vai ser da esfera privada. Mas o meio ambiente que a gente está falando aqui, que tem que ser preservado, que tem que ser resguardado pelo poder público, pela coletividade, é o que? Ele é de titularidade difusa. Porque ele é essencial à sadia qualidade de vida. Então, já sabemos que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. Agora vem a parte bastante importante, por quê? Porque vai trazer a informação de que ele deve ser defendido por quem? Pela coletividade e também pelo poder público. Incumbe ao poder público o quê? Defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Aí aqui cabe uma informação. Poder público. O poder público, ele não é só o poder executivo. Ele não é só o poder legislativo. Ele também é o poder judiciário. O poder público na figura do poder executivo, legislativo e judiciário. O poder legislativo, ao elaborar as leis, ele tem que sempre se pautar nesse direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Ele, por exemplo, ele não pode fazer uma lei retrocedendo aquela proteção que foi dada ao meio ambiente. Porque incumbe ao poder público o quê? O dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes gerações que somos nós, o Câmara, que está aqui gravando esse programa Saber Direito, de Direito Ambiental Constitucional, as pessoas que estão assistindo o programa. Então, o poder público, incumbe ao poder público o dever de defesa para todos, sempre. Poder público na figura do poder legislativo, executivo e judiciário. Poder legislativo elaborando as leis, o poder executivo desenvolvendo as políticas, por exemplo, a Política Nacional do Meio Ambiente, a Política Nacional dos Recursos
hídricos, o poder público está atuando sempre para conferir esse direito o quê? Ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Bom, então nós já vimos o quê? Que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida. Impondo-se ao poder público. Acabamos de estudar, de explicar o quê? Como que é a incumbência do poder público. Agora, não é só o poder público, mas a coletividade também. A coletividade tem o dever de defender e preservar o meio ambiente para quem? Para as presentes e futuras gerações. E como que se atinge, como que se consegue defender e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações? Através de uma educação. E essa educação ambiental nós vamos ver no parágrafo 1º, no parágrafo 1º, em um dos seus incisos, que ela é incumbência do poder público. O poder público ele tem que conscientizar o quê? A população, a coletividade, para quê? Para defender e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações. Para as presentes e futuras gerações. Bom, nessa parte final, nessa parte infine do artigo 225 caput da Constituição Federal, a gente tem uma ideia o quê? Uma ideia de solidariedade, um pacto de solidariedade. Por quê? Porque é preservar, defender e preservar para as presentes e futuras gerações. O legislador constituinte originário, ele fez um pacto com as gerações que não existem ainda, com os nossos descendentes, com os netos, com os nossos filhos, enfim, com a geração que não está presente ainda. Nós podemos usar, sim, os recursos ambientais, podemos utilizar, sim, o meio ambiente, podemos fazer do meio ambiente o nosso palco de progresso, sim, só que temos que guardar uma parcela para as gerações seguintes, para as gerações que não se encontram ainda no plano real, no plano físico, para poder desfrutarem que nem desfrutando do quê? Do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Bom, então esse é o caput do artigo 225 da Constituição Federal. Mas, Rodrigo Mesquita, me explica o seguinte, a gente está falando de meio ambiente ecologicamente equilibrado. Meio ambiente ecologicamente equilibrado, mas o que seria o meio ambiente? O que seria o meio ambiente? Vamos explicar para vocês o que seria o meio ambiente. A Lei 6.938, de 1981, no seu artigo 3º, inciso 1º, ela traz um conceito de meio ambiente. Lá no artigo 3º, inciso 1º da Lei 6.938, de 1981, 31 de agosto de 1981, ela vai trazer o conceito de meio ambiente, que é o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Esse é o conceito de meio ambiente que foi recepcionado pela Constituição Federal. Ele está previsto na Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, que, só vou fazer um parêntese aqui, o artigo 225 da Constituição Federal, ele é a principal norma do direito ambiental brasileiro. Principal norma, só que ela é em âmbito constitucional. Em âmbito infraconstitucional, a principal norma é a Lei 6.938 de 1981, que eu estou trazendo o conceito aqui para vocês de meio ambiente. Ela não é a principal norma em âmbito infraconstitucional por ser a primeira, não. É porque ela traz uma série de conceitos basilares, dentre os quais o quê? O de meio ambiente. Ok? Então, a gente está vendo o que significa o meio ambiente. Conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Mas, professor, esse conceito de meio ambiente aí, ele só abarca o meio ambiente natural. Bom, existe uma controvérsia, existe na doutrina o entendimento de que abarca o meio ambiente natural e outros autores entendem que não, que vai abarcar também o meio ambiente artificial, cultural e do trabalho. Então, professor, você está me dizendo que o meio ambiente ele se divide. Sim, para fins didáticos ele vai se dividir sim. Inclusive, o STF ele reconhece essa classificação, essa divisão em meio ambiente natural, artificial, cultural e do trabalho. Então, o meio ambiente que nós temos que ter em mente, ele é uno, indivisível. Um conceito normativo encontra-se na Lei 6.938 de 1981. Esse conceito, ele abarca o meio ambiente cultural, artificial e do trabalho? Alguns autores entendem que não. Mas, lá na parte final do conceito, ele coloca o seguinte,
permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Então, se a gente fizer uma interpretação sistemática, trouxer esse artigo e der uma leitura constitucional, alguns autores entendem que ele estaria abarcando também o meio ambiente artificial, o cultural e do trabalho. Mas a gente tem que ter em mente o seguinte, para fins didáticos, que é o nosso propósito aqui na nossa aula, é ser bem didático para que os estudantes das graduações entendam o que seja o meio ambiente. Meio ambiente natural são os recursos ambientais. É a água, o ar, a fauna, a flora. O meio ambiente artificial é tudo aquilo construído pelo homem, com exceção do quê? Daquelas obras com especial valoração, que seria o meio ambiente cultural, e também com exceção do quê? Do ambiente de trabalho, que seria o meio ambiente do trabalho. Então temos essa classificação, meio ambiente natural, artificial, cultural e do trabalho. Então, juntando com o artigo 225 da Constituição Federal agora, todos têm direito ao meio ambiente, o quê? Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, em todas essas vertentes, natural, artificial, cultural e do trabalho. Para você trabalhar, você tem que ter uma essencial o quê? Uma sadia o quê? Condição de trabalho. Você tem que ter condições adequadas para que você possa desenvolver o seu trabalho. Para você morar numa construção, que é o meio ambiente artificial, você tem que ter o quê? Condições o quê? Adequadas de moradia. Porque senão estaria em desrespeito ao quê? Ao caput do artigo 225 da Constituição Federal, que traz um direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Mas a gente viu também que traz um dever fundamental, de defesa e preservação desse meio ambiente ecologicamente equilibrado. Ok? Esse caput, junto com essa classificação que eu trouxe de meio ambiente natural, artificial, cultural e do trabalho, o caput do artigo 225 da Constituição Federal, na visão do professor José Afonso da Silva, ele classifica ela como a norma matriz, a norma princípio. Essa é uma classificação do professor José Afonso da Silva. E nesse caput a gente também traz a ideia o quê? A gente também traz a ideia do quê? Do homem como centro de tudo, porque logo no início não fala que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, esse todos seria o quê? Todos os seres humanos. Então a gente tem o quê? Uma ideia como homem como centro de tudo. Mas a gente vai perceber que nos parágrafos esse homem como centro de tudo vai ser um pouco o quê? Vai ser um pouco mitigado. Por quê? Porque a gente vai ver que também se tem que preservar a fauna, a flora, aí a gente vai ter uma ideia o quê? Biocêntrica, ecocêntrica. Então, vimos o caput do artigo 225. Vamos passar agora para o parágrafo 1º. O parágrafo 1º do artigo 225 da Constituição Federal, que ele vai trazer normas de efetividade. Efetividade para quê? Para se tornar o quê? Efetivo esse meio ambiente ecologicamente equilibrado. O parágrafo 1º estabelece o quê? Que para assegurar a efetividade desse direito, que direito é esse? O meio ambiente ecologicamente equilibrado, incumbe ao poder público. Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público. Aí ele vai trazer o quê? 7 incisos. 7 incisos. Eu vou começar a explicar pelo inciso 3º. O inciso 3º estabelece que incumbe ao poder público o quê? Definir em todas as unidades da federação o quê? Espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e supressão permitidas somente através de lei. Então, incumbe ao poder público o quê? Criar em todas as unidades da federação o quê? Espaços territoriais o quê? Especialmente protegidos. Professor, espaços territoriais especialmente protegidos. É gênero? É gênero, que comporta espécies. Espécies. As unidades de conservação são espécies de quê? De espaços territoriais especialmente protegidos. As unidades de conservação, elas estão previstas lá na Lei 9985 de 2000. Lá na Lei 9985 vão ter o quê? Um grupo, que são as unidades de conservação, um grupo de quê? De espaços territoriais especialmente protegidos. E esse grupo ele vai ser dividido em unidade de conservação de proteção integral e unidade de conservação de uso sustentável. Mas é só as unidades de conservação? Não. As áreas de preservação permanente, a reserva legal, ela também faz parte desses espaços territoriais especialmente protegidos. As áreas de preservação permanente e a reserva legal, elas já foram definidas o quê?
ex vileges pelo legislador. Ele já demarcou legalmente essas o quê? Áreas de preservação permanente e reserva legal. Unidade de conservação, área de preservação permanente, reserva legal. Tem mais, tem mais. Os jardins botânicos, os zoológicos, os hortos florestais também são o quê? São espécies de quê? De espaços territoriais especialmente protegidos. Espécies de espaços territoriais especialmente protegidos. Então, a Constituição Federal, lá no parágrafo 1º, ao estabelecer que compete ao poder público que definir em todas as unidades da federação que espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitida somente através de leis, ela traz um gênero para quem? Traz a mensagem para quem? Para que o Poder Executivo, o Poder Legislativo, o quê? Regulamente esse tema, que foi regulamentado parcialmente já pela Lei 9985, que foi regulamentado pelo Código Florestal, que teve uma alteração recente, que traz a área de preservação permanente, que traz a reserva legal, e também já foi regulamentado pelos hortos florestais, pelos jardins zoológicos, enfim. Esse parágrafo 1º, inciso 3º, traz essa mensagem. Vamos passar agora ao inciso 4º, o inciso 4º do parágrafo 1º. O parágrafo 1º já sabemos qual a mensagem que ele traz, que para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público o quê? Lá no inciso 4º, exigir na forma da lei o quê? Exigir na forma da lei para as atividades potencialmente causadoras de, aí presta atenção, significativa degradação ambiental, o quê? Estudo prévio de impacto ambiental ao qual se dará publicidade. Exigir na forma da lei para as atividades potencialmente causadoras de significativa degradação ambiental, o que? Estudo prévio de impacto ambiental, ao qual se dará ampla publicidade. Então, o legislador constituinte originário traz essa mensagem, que uma atividade que tenha o que? Significativa degradação, que no processo de licenciamento dela, no procedimento de licenciamento dela, vai ter que ser exigido o quê? O estudo prévio de impacto ambiental, conhecido pela sigla EPIA ou RIMA. Vamos passar agora para a nossa primeira questão do dia. Olá, professor. Meu nome é Alisson e a minha dúvida é a seguinte. O conceito de meio ambiente previsto no artigo 3º, inciso 1º da Lei 6.938, de 81, abrange somente o meio ambiente natural? Bom, respondendo à pergunta do amigo aqui. Esse conceito, quando ele foi elaborado em 1981. Não existia ainda o quê? A Constituição Federal, de 5 de outubro de 1988. Esse conceito, ele tem uma conotação, sim, de só estabelecer o quê? O meio ambiente natural. Mas é o que eu expliquei na aula de hoje. Existem alguns autores que dão uma interpretação conforme a Constituição para poder abranger o quê? O meio ambiente artificial, o cultural e o do trabalho, pegando a parte infine, a parte final do dispositivo, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Mas a essência dele, ele foi elaborado na égide do quê? Da Constituição passada e com relação ao quê? Para proteger o meio ambiente, o quê? O meio ambiente natural. Bom, após responder a pergunta do nosso amigo, que questionou sobre o conceito de meio ambiente, nós vamos dar prosseguimento à nossa aula. Nós já estudamos alguns dispositivos do artigo 225. Vamos passar agora a dispositivo parágrafo 1º, inciso 6º, que seria o quê? Promover a educação ambiental a todos os níveis o quê? De ensino e a conscientização pública da população. Bom, incumbe a quem? Ao poder público. Para quê? Para assegurar a efetividade do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, o quê? Promover a educação ambiental a todos os níveis de ensino e a conscientização pública da população. A educação ambiental, ela seria o quê? Um instrumento para se atingir o quê? A conscientização pública, uma conscientização ecológica, para se atingir, para se trazer, para se capacitar a coletividade, para quê? Para preservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, é incumbência do poder público promover a educação ambiental. Mas então, o particular, ele não pode o quê? Pôr em prática a educação ambiental, ele não pode trabalhar com a educação ambiental? Ele pode, sim, trabalhar com a educação ambiental, mas seria o quê? Uma filantropia ambiental. Por quê? Porque
o parágrafo 1º, no dispositivo que a gente acabou de ler aqui para vocês, do vade-mecum ambiental, ele estabelece o quê? Que compete ao poder público o quê? Promover essa educação ambiental. O particular ele vai poder praticar sim, mas seria o quê? Uma filantropia ambiental. Mas se o poder público não executar, se o poder público não pôr em prática essa educação ambiental, se pode ir ao judiciário pleitear esse direito? Sim. Sim, porque é uma incumbência do poder público. Mas agora, se o particular não quiser desenvolver a educação ambiental, não quiser trabalhar com a educação ambiental, a gente pode ir ao poder público pedir para que ele desenvolva a educação ambiental? A gente não pode fazer isso. Por quê? Porque é uma incumbência do poder público. A educação ambiental ela foi regulamentada em âmbito infraconstitucional pela Lei 9795 de 1999. Ela vai ali instituir o que é a política de educação ambiental, vai trazer princípios, vai trazer uma série de dispositivos que não cabe a gente vir a estudar agora. Mas se vocês quiserem se aprofundar, vai ter que fazer um estudo aprofundado na Lei 9795 de 1999. Bom, vamos passar ao próximo tema do parágrafo 1º do artigo 225, que é o inciso 7º. Incumbe ao poder público para assegurar a efetividade desse direito o quê? Proteger a fauna e a flora. Vedadas na forma da lei o quê? Práticas que coloquem em risco a função ecológica, provoquem a extinção das espécies e que submetam os animais o quê? À crueldade. Qualquer prática que submeta um animal à crueldade é vedada pela Constituição Federal. Então, incumbe ao poder público o quê? Proteger a fauna e a flora. Sendo vedado o quê? Condutas, práticas que coloquem em risco a função ecológica, provoquem a extinção das espécies e submetam os animais à crueldade. Um exemplo prático desse dispositivo, que é o parágrafo 1º, inciso 7º do artigo 225, é com relação às rinhas de galo e canário. Presta atenção aqui na minha mão. Imagina que esse dedo aqui seja um puleiro e esse outro dedo aqui seja um puleiro. Como que seria uma rinha de galo? Não, como que seria a rinha de canário? Colocaria um canário aqui, outro canário aqui, e o vencedor seria aquele o quê? Que sobrevivesse. Eles colocam uma biqueira de ferro e o vencedor seria aquele que sobrevivesse. Me diga, você que está assistindo, se não submete um animal à crueldade. Então, qualquer lei estadual que queira regulamentar a rinha de galo ou canário, ela vai ser suscetível o quê? De ser declarado o quê? Inconstitucional. Inconstitucional de acordo com o quê? Com o parágrafo 1º, inciso 7º da Constituição Federal, do artigo 225. Vai ser suscetível o quê? Da Procuradoria-Geral da República ajuizar o quê? Uma ação direta de inconstitucionalidade, como aconteceu no estado do Rio de Janeiro, que tentaram regulamentar as rinhas de galo e canário e foi declarada inconstitucionalidade. Ok? Vamos passar ao próximo dispositivo. Vamos passar ao parágrafo 3º agora da Constituição Federal, do artigo 225 da Constituição Federal. O parágrafo 3º do artigo 225 da Constituição Federal estabelece o quê? Que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas e jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente o quê? Da obrigação de reparar o dano. Então, o parágrafo 3º do artigo 225 da Constituição Federal, ele traz o quê? A responsabilidade penal, administrativa e civil. A responsabilidade penal, administrativa e civil para a pessoa física e para a pessoa jurídica. Professor, responsabilidade penal para a pessoa jurídica? Sim, está previsto lá no parágrafo 3º do artigo 225 da Constituição Federal. Esse parágrafo 3º da Constituição Federal, do artigo 225, ele foi regulamentado por quem? Pela Lei 9.605, no que se refere o que às sanções penais, e também pela Lei 9.605, lá no artigo 70 ao 76, para quê? Com relação às infrações administrativas. Em relação à responsabilidade civil, está previsto no artigo 14, parágrafo 1º da Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981. Logo no início da aula, eu falei que ela é a principal norma em âmbito infraconstitucional por trazer uma série de, quê? De conceitos basilares, trouxe o conceito de meio ambiente, mas ela também traz o quê? A responsabilidade civil no âmbito do direito ambiental, que ela foi o quê? Recepcionada pela Constituição de 1988, de 5 de outubro de 1988. Por quê? Porque ela estava de acordo materialmente com o tema. Então,
Está regulamentado o tema como? Lei 9.605, infração penal, infração administrativa. Infração administrativa também tem o decreto 6.514, que regulamenta essas infrações administrativas. E a responsabilidade civil está lá no artigo 14, parágrafo 1º da Lei 6.938 de 1981. A responsabilidade civil, ela é objetiva, independe de culpa. Ela é objetiva, independe de culpa. Praticou, causou o dano, vai ter que reparar esse dano. Mas o procedimento, a atividade, o empreendimento estava com todas as licenças ambientais, não tinha problema algum, mas aconteceu de derramar um óleo numa baía, vai ter que reparar o dano, porque independe de culpa. Independe de culpa, vai ter que reparar o dano. Então, o parágrafo 3º do artigo 225 é essencial em direito ambiental. A responsabilidade civil, administrativa e penal, ela decorre da Constituição, do artigo 225, que é o tema da nossa aula, direito ambiental constitucional. A gente vai perceber que toda legislação infraconstitucional vai decorrer do artigo 225 da Constituição Federal. Vamos passar ao nosso próximo tema aqui. Parágrafo 2º do artigo 225 da Constituição Federal estabelece que aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com a solução técnica exigida pelo órgão público competente na forma da lei. E tem muito a ver com a responsabilidade civil, porque traz a ideia o quê? Que se você explorar os recursos minerais, você vai ter que reparar de acordo com a solução técnica exigida por quem? Pelo órgão ambiental competente. Só que aqui ele não diz como que vai ser, se vai ser de maneira objetiva ou não. Mas aí a gente faz um link com o artigo 14, parágrafo 1º, e essa responsabilidade aqui vai ser objetiva. Ele vai ter que reparar de forma objetiva. Ele não vai poder alegar que trabalhou de acordo com como que o órgão ambiental mandou proceder. Não, a própria Constituição fala que ele vai ter que reparar, vai ter que recuperar esse meio ambiente aqui, trazer ele ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Bom, o que a gente já viu? O que a gente já viu até agora? A gente viu o caput da Constituição Federal, que é a norma princípio, que é a norma matriz, na visão do professor José Afonso da Silva. A gente viu que ela tem o quê? Uma concepção antropocêntrica, o homem como centro de tudo. Eu falei para vocês que a gente iria ver exceções com relação ao biocentrismo, com relação à parte ecocêntrica, vamos ver daqui a pouco. Mas a gente viu também o quê? O parágrafo 1º. O parágrafo 1º, ele traz o quê? Normas de efetividade. Na classificação do professor José Afonso da Silva, são o quê? Normas de efetividade. Efetividade a quê? A esse direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Vimos o parágrafo 2º e vimos o parágrafo 3º. Vamos passar agora para o parágrafo 4º. O parágrafo 4º, ele vai trazer o quê? Ele vai trazer determinados biomas. E determinados biomas que foram alçados ao quê? A patrimônio nacional. Foram alçados a patrimônio nacional pelo legislador constituinte originário. Quais são esses biomas? Floresta Amazônica Brasileira, o Pantanal, a Serra do Mar, a Zona Costeira e a Mata Atlântica. Então, são 5. São 5 biomas que foram alçados a patrimônio nacional. Esses biomas que foram alçados a patrimônio nacional, eles podem ser considerados como que espaços territoriais especialmente protegidos diretamente pelo poder constituinte originário. Espaços territoriais especialmente protegidos, que foram o quê? Alçados a patrimônio nacional diretamente por quem? Pelo poder constituinte originário. Lembra lá do parágrafo 1º, inciso 3º, dos espaços territoriais especialmente protegidos? Então, na própria Constituição, no parágrafo 4º, temos o quê? Espécies de espaços territoriais especialmente protegidos, mas que foram especialmente protegidos pelo legislador constituinte originário. Uma lei importante que regulamenta o tema em relação à Mata Atlântica é a Lei 11.428. A Lei 11.428, ela vai regulamentar o quê? A exploração do que restou do bioma Mata Atlântica. A exploração, se vai poder haver corte ou não, e toda a sistemática vai girar em torno do quê? Da vegetação, se é a vegetação primária, se é uma vegetação secundária, e se for uma vegetação secundária, vai ter que ser observado o quê? O estágio inicial, médio e avançado de regeneração. Em linhas gerais, ela trouxe, no parágrafo 4º, a Floresta Amazônica Brasileira,
o Pantanal Mato-Grossense, a Serra do Mar, a Zona Costeira e a Mata Atlântica como patrimônio nacional. E eu classifico também como uma espécie de espaço territorial especialmente protegido. A Lei 11.428 regulamenta o quê? O bioma Mata Atlântica. Mas, professor, e com relação à Amazônia? A Amazônia a gente vai poder ver, inclusive no Código Florestal, tanto o anterior quanto o novo, não teve alteração, não vai ter alteração, que a Amazônia, a reserva legal dela, quando formata, é 80% da propriedade. Para você ver, é um espaço que tem que ser o quê? É um espaço que tem relevância, por isso que tem que ter o quê? 80%. Por isso que tem que ter uma proteção maior. Ok? Vamos passar ao próximo tema. Parágrafo 6º. Parágrafo 6º do artigo 225 estabelece o quê? Que as usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização, o quê? Definida em lei federal. Sem o quê? Não poderão o quê? Operar. Então, as usinas que operem o quê? Com material radioativo, as usinas nucleares, elas deverão ter a sua localização definida em quê? Em lei federal. Sem o quê? Não poderão o quê? Operar. Está lá no parágrafo 6º da Constituição Federal. Ok? Bom, só recapitulando o nosso tema. Essa primeira aula ela é uma aula essencial para poder se entender as seguintes. Estudamos o quê? O caput do artigo 225 da Constituição Federal. Não podemos ter dúvida que ele traz o quê? O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, mas também traz um dever. Um dever o quê? De defesa, de preservação desse meio ambiente ecologicamente equilibrado. Esse direito é um direito fundamental do indivíduo. Ele é um direito fundamental do indivíduo. O indivíduo, ele pode ir buscar esse direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado pela ação popular. Mas o Ministério Público também pode ir com a ação civil pública buscar o quê? A reparação de um dano ambiental. Vimos que a concepção adotada ali é antropocêntrica, mas vimos também o quê? Que tem traços o quê? De uma parte ecológica, ecocêntrica. Por exemplo, aqui, ó, nesse dispositivo que a gente já viu, que é o parágrafo 1º, inciso 7º, que incumbe ao poder público para assegurar a efetividade desse direito, proteger a fauna e a flora, vedadas na forma da lei as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade, a gente tem o quê? Um traço que não é somente o quê? O homem como centro de tudo. Por quê? Proteger a fauna e a flora. Então, ocorre o quê? Ocorre o quê? Uma mitigação. Você passa a proteger também o meio ambiente pelo meio ambiente também, porque no CAPT, a gente protege o meio ambiente para o homem, mas a gente tem traços aqui que quebram esse antropocentrismo. Aí a gente estudou o parágrafo 3º. Parágrafo 3º que traz o quê? As condutas lesivas ao meio ambiente. As condutas lesivas ao meio ambiente, que tanto pessoa física quanto pessoa jurídica será responsabilizada. Tanto pessoa física quanto pessoa jurídica será responsabilizada. Vamos passar agora para a nossa próxima questão sobre o tema do dia. Meu nome é Eduardo e a minha dúvida é: as unidades de conservação são espaços territoriais especialmente protegidos previstos na Constituição Federal de 88? Então, a dúvida do amigo que traz, ele pergunta se os espaços territoriais especialmente protegidos, se as unidades de conservação são os espaços territoriais especialmente protegidos previstos no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 4º da Constituição. Na realidade, não é que sejam os espaços, eu já expliquei hoje, na nossa aula de hoje, que são espaços territoriais especialmente protegidos. É uma espécie de quê? De espaço territorial especialmente protegido. As unidades de conservação. Essas unidades de conservação, elas podem ser de proteção integral e elas podem ser de uso sustentável. Elas podem ser de proteção integral e de uso sustentável. Mas então, ela é apenas o quê? Uma espécie. E a gente viu o quê? Que a Mata Atlântica, a Floresta Amazônica Brasileira, o Pantanal Mato-Grossense são o quê? Também são espaços territoriais especialmente protegidos que foram estabelecidos diretamente por quem? Pelo legislador constituinte originário. E a gente também viu que área de preservação permanente e reserva legal, também são o quê? Também são espécies de espaços territoriais especialmente protegidos. Falei também aqui sobre hortos florestais, jardins zoológicos, jardins botânicos, que são o quê? Espécies de espaços territoriais especialmente protegidos. Vamos dar prosseguimento à nossa aula aqui
sobre o tema direito ambiental constitucional, que é a base de todas as nossas próximas aulas. A gente tem que compreender bem o que está previsto no artigo 225 da Constituição Federal, seus parágrafos, o parágrafo 1º e seus 7 incisos. A gente tem que compreender bem para poder entender toda a legislação ambiental infraconstitucional, que nós iremos tratar nas próximas aulas. Na próxima aula nós iremos tratar sobre competências ambientais e nas seguintes sobre o quê? Sobre legislação ambiental infraconstitucional, e na última aula a gente fecha com a Lei Complementar 140. Bom, o artigo 225, parágrafo 1º, ficou faltando alguns dispositivos para a gente fechar a nossa aula. O inciso 1º, para assegurar a efetividade desse direito, que é o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, incumbe ao poder público. Inciso 1º, preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas. É incumbência do poder público. O poder público, ele tem que preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas. Por que prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas? Para se evitar o quê? A extinção das espécies. Ninguém falou aqui que não se pode utilizar o meio ambiente. Muito pelo contrário. Tudo que a gente tem, tudo que foi desenvolvido pelo homem, foi através dos recursos ambientais. Mas você tem que o quê? Você tem que fazer de forma o quê? Utilizar de forma o quê? Adequada, manejada, fazer um manejo o quê? Ecológico das espécies. O inciso 2º do artigo 225, parágrafo 1º. Preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do país e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético. E também incumbe ao poder público. Preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do país. Lei 11.105 de 2005. Lei o quê? De biossegurança. Lei que versa sobre os organismos geneticamente modificados. Regula parcialmente esse dispositivo previsto no parágrafo 1º do artigo, parágrafo 1º, inciso 2º do artigo 225 da Constituição Federal. A gente está fechando o artigo 225. A gente está preenchendo os espaços que ficaram faltando. O inciso 5º do artigo 225, parágrafo 1º. Controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente. Então tem que se controlar a produção, a comercialização de substâncias que comportem risco o quê? Para a qualidade de vida, para o meio ambiente. Por exemplo, o uso de agrotóxicos. O uso de agrotóxicos, ele foi regulamentado pela Lei 7.802, de 1989. Ela vai regulamentar todo o ciclo de vida dos agrotóxicos, essa Lei 7.802. E ela vem regulamentar esse inciso 5º do parágrafo 1º do artigo 225 da Constituição Federal. Mas presta atenção, o que eu falei para vocês? Lá no inciso 2º e no 1º, eu falei sobre o quê? A Lei 11.105, não falei? Dos organismos geneticamente modificados. Ali também está regulamentando o quê? A Lei 11.105 de 2005 também está regulamentando o inciso 5º do parágrafo 1º do artigo 225 da Constituição Federal. Bom, vamos prosseguir, vamos fechar os espaços aqui. Parágrafo 5º. São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos estados por ação discriminatórias necessárias à proteção dos ecossistemas naturais. Aqui ele fala sobre terras devolutas, as terras arrecadadas pelos estados, que por ações discriminatórias, o quê? Elas são necessárias à proteção do ecossistema, elas vão ser indisponíveis. Bom, o artigo 225 da Constituição Federal, ele é um capítulo 6 da ordem social da Constituição Federal. Ele é riquíssimo em informações, como a gente pode ver aqui. E o que eu quero deixar como mensagem para estudar, para poder prosseguir no estudo. O artigo 225, toda a legislação ambiental brasileira vai ter que respeitar ele. Toda a legislação ambiental brasileira vai ter que respeitar ele. Por exemplo, o Poder Legislativo. O Poder Legislativo, ao editar uma norma, o Poder Legislativo, por exemplo, fazer a reforma do Código Florestal, ele vai ter que respeitar o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. E se não respeitar, vai ser suscetível o quê? De ações diretas de inconstitucionalidade, vai ser suscetível do quê? Do Ministério Público propor o quê? Ações, por exemplo,
reduzir a área de preservação permanente. Estaria ocorrendo o quê? Estaria ocorrendo a defesa, a preservação do meio ambiente? Muito pelo contrário. Estaria ocorrendo o quê? Um retrocesso ambiental. Por exemplo, aqui, com relação às condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente. Pode alguém pegar, maltratar um animal? Pode alguém pegar e encarcerar um animal e ficar sem ser responsabilizado por isso? Não pode. Por quê? Porque a Constituição Federal determina que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão as pessoas físicas e jurídicas o quê? As sanções penais, administrativas e civil. Por que eu estou falando do caso de maltratar um animal? Por quê? Porque hoje em dia as pessoas têm a visão de que, é um cachorro qualquer, um animal doméstico. A gente pode pegar e sair dando um bico, batendo no cachorro, que não teria problema nenhum. Tem problema sim. Está lá na Lei 9.605, no artigo 32, que fala de maus tratos aos animais. Então, é riquíssimo o artigo 225 da Constituição Federal. Não vou me cansar de, nessa primeira aula, bater nessa tecla. Todos têm direito ao quê? Ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o quê? O dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. É um direito que é fundamental de terceira geração, se pauta na ideia de fraternidade e solidariedade. Ele também, ao mesmo tempo que é um direito fundamental, ele é um dever fundamental, um dever a quem? Ao indivíduo, à coletividade, de quê? De defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. As presentes gerações somos nós, homens, mulheres, crianças, adultos que estamos aqui no mundo físico. As futuras gerações são quem? São as crianças, são os nossos filhos, são os nossos netos, são os nossos descendentes, que no futuro vão precisar o quê? De parcela desse recurso ambiental. Para quê? Para poder usufruir de quê? De uma sadia qualidade de vida. Não mais que isso, poder usufruir. Se nós podemos usufruir de uma sadia qualidade de vida, as nossas gerações também vão ter que ter isso. Não, você imagina, existiria o quê? Um conflito intergerações. Você imagina a geração seguinte fazendo campanha passeata contra a geração anterior. Por quê? Porque essa não respeitou aquela parcela de recursos que tinha que ser guardado, tinha que ser o quê? Tinha que ser preservado para as gerações vindouras. Então, não pode sair da cabeça de vocês o quê? O caput do artigo 225 da Constituição Federal. Norma matriz, norma princípio, tem toda uma concepção antropocêntrica, norma matriz, princípio na visão do professor José Afonso da Silva, um grande constitucionalista. Então, passamos agora, fazendo a nossa revisão final, para o parágrafo 1º. O parágrafo 1º, ele vai trazer o quê? Normas de efetividade. A gente viu aqui normas de efetividade, só estou apenas fazendo o quê? Um bate-bola para a gente poder fechar a nossa aula. O parágrafo 1º, ele estabelece o quê? Uma série de incumbências a quem? Ao poder público. Ao poder público, não à coletividade. A coletividade tem incumbência dela sim, mas não ao... O parágrafo 1º ele está relacionado somente ao poder público. O poder público na figura de quem? Do poder executivo, do poder legislativo, do poder judiciário. O poder legislativo ao elaborar leis, ao elaborar normas. O poder executivo desenvolvendo o quê? A Política Nacional do Meio Ambiente, a Política Nacional de Recursos Sólidos, a Política Nacional de Resíduos Sólidos. O poder executivo pondo em prática o quê? Esse direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Isso que o parágrafo 1º e seus incisos pede ao poder público. O poder judiciário recepcionando o que? A ação popular. O poder judiciário recepcionando o que? A ação civil pública, que são o quê? Instrumentos do quê? De defesa do meio ambiente ecologicamente equilibrado. A ação popular na figura do cidadão e a ação civil pública como um dos seus legitimados, o Ministério Público Federal. Aí a gente pegou e estudou ponto por ponto, inciso por inciso. O que acontece? O inciso terceiro, vamos lá no inciso terceiro, que a gente não pegou, eu só falei aqui para vocês, vamos pegar ele de ponto a ponto. Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público definir em todas as unidades da federação o quê? Espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem a sua proteção. A gente já tinha visto isso, mas é bom fazer a leitura. O estudante de direito ele tem que fazer a leitura da lei, ele tem que conhecer a lei. E essa aqui é a lei fundamental, é a Constituição. Esse dispositivo, inciso terceiro, ele versa do quê? Dos espaços territoriais especialmente protegidos, que foi fruto, inclusive, de pergunta do nosso amigo, que ele perguntou o seguinte, que se as unidades de conservação são o quê? São os espaços territoriais especialmente protegidos. Aí eu respondi o quê? Que, na realidade,
as unidades de conservação são espaços territoriais especialmente protegidos, mas não são os espaços territoriais. Por quê? Porque as unidades de conservação são apenas espécies de espaços territoriais especialmente protegidos. Aí falamos de áreas de preservação permanente, de reserva legal, falamos de hortos florestais, falamos de jardins zoológicos, jardins botânicos. Agora, uma outra informação aqui para vocês, com relação a unidades de conservação. Na legislação anterior a 9985, a 9985, alguns espaços territoriais especialmente protegidos, na categoria de unidades de conservação, na legislação anterior, eles eram considerados como unidades de conservação. Hoje não são mais considerados como unidades de conservação. São apenas espaços territoriais especialmente protegidos. Apenas espaços territoriais especialmente protegidos. Ok? Aí a gente passou para o parágrafo 1º, inciso 4º, que versa sobre o quê? Sobre o EIA, que é o Estudo Prévio de Impacto Ambiental, conhecido pela sigla EPIA ou EIA. O EPIA ou EIA, ele está regulamentado na Resolução CONAMA 001 de 1986, que acabou sendo recepcionado o quê? Como lei. Acabou sendo recepcionada por quê? Porque ali ela traz todo o procedimento, todo o conteúdo mínimo do EIA, ela traz o quê? As diretrizes do EIA, e ela também vai trazer o quê? Mecanismos para que possamos o quê? Ter uma compreensão melhor desse EIA. E que mecanismos são esses? Dentre os quais o quê? O RIMA, que é o Relatório de Impacto Ambiental. Relatório de Impacto Ambiental. O relatório de impacto ambiental, ele é umbilicalmente ligado a quem? Ao EIA. Se não existir o EIA, não vai existir o RIMA. O RIMA, ele vai trazer o quê? Numa linguagem simples, numa linguagem escorreita, numa linguagem clara, uma linguagem entre aspas, do povão, o quê? Todo o conteúdo do RIMA. Então, compete a quem? Ao poder público exigir o quê? Estudo prévio de impacto ambiental, no caso de quê? Instalação de obras e atividades, o quê? Causadoras de... Aí tem que prestar atenção, é significativo o quê? Degradação ambiental. Não é qualquer atividade, obra ou empreendimento, é só aquelas que causam o quê? Significativo impacto ambiental. E onde que nós vamos ter noção de quais são essas atividades? Lá na Resolução CONAMA 01. Vai elencar algumas atividades que foram presumidas o quê? De significativa degradação ambiental. Vai elencar só elas? Não. O poder público, ao analisar o caso concreto, ele pode entender que aquela obra ou atividade, mesmo não estando dentro daquele rol da Resolução CONAMA 01, de que aquelas atividades necessitam o quê? De estudo prévio de impacto ambiental. Visto o estudo prévio de impacto ambiental, nós batemos bem no parágrafo 3º, que foi sobre a sanção penal, administrativa e civil, e depois a gente passou para o parágrafo 4º, do patrimônio nacional. O patrimônio nacional são 5. Floresta Amazônica Brasileira, Pantanal Mato Grossense, Serra do Mar, são 5. Floresta Amazônica Brasileira, Pantanal Mato Grossense, Serra do Mar, Zona Costeira e a Mata Atlântica. Aí eu falei sobre a Lei 11.428, falei que o regime de uso ele vai pairar sobre a vegetação primária, a vegetação secundária, mas eu não trouxe, eu vou trazer uma informação a mais aqui para vocês. A vegetação primária, ela só vai poder ser suprimida, no caso ali regulamentando a Mata Atlântica, a exploração da Mata Atlântica, a vegetação primária ela só vai poder ser suprimida em caso de utilidade pública, bem como a vegetação secundária no estágio avançado de regeneração, só em caso de utilidade pública. A vegetação secundária no estágio médio, ela vai poder ser suprimida em caso de utilidade pública e interesse social. Mas aí é um aprofundamento do tema. É um aprofundamento do tema que eu recomendo que vocês façam isso, porque o tema direito ambiental não se esgota no artigo 225 da Constituição Federal. Muito pelo contrário, ele pega e te dá todo o direcionamento, toda a linha mestra para que se possa ser feito o estudo. Bom, essa foi a nossa aula de hoje, Direito Ambiental Constitucional. Eu quero agradecer a presença dos telespectadores e nos encontramos na nossa próxima aula. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o www.tvjustiça.jus.br.